Oi galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Uma Energia e estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, agora a gente está corrigindo o Enem de 2019, né? Caderno azul, primeira aplicação. E agora a gente vai para a questão 33, né? A questão 33 eu achei bem interessante, né? Porque agora, né, tá aproximando esse tempo aí de frio e ela fala sobre inverno, né? Geralmente mês de agosto aí faz frio, mas enfim, é só uma comparação mesmo. É bem interessante o texto, né? Na verdade, é um poema, Canções sem Metrô, né? Beleza. Aí o poema ele descreve o seguinte: inverno, 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 tristes nevoeiros, frios negrumes da longa treva boreal, descampados de gelo cujo limite escapa-nos sempre, desesperadamente, para lá do horizonte, perpétua solidão inóspita, onde apenas se ouve a voz do vento que passa uivando como uma legião de lobos. Através da cidade, de catedrais e túmulos de cristal na planície, fantasmas que a miragem povoam e animam. Tudo isto, decepções, obscuridade, solidão, desespero e a hora invisível, que passa como um vento. Tudo isso é o frio inverno da vida. Há no espírito o luto profundo daquele céu de bruma, dos lugares onde a natureza dorme por meses, à espera do sol avaro que não vem. Nossa, impressionante, né? Esse poema, olha só. Reconhecido pela linguagem impressionista, né? Impressionante, né? Raul Pompeia descreveu na prosa poética, em que se observa o quê, né? O que se observa neste poema, né? A. Imprecisão no sentido dos vocábulos. B. Dramaticidade como elemento expressivo. C. Subjetividade em oposição à verossimilhança. D. Valorização da imagem como efeito persuasivo, né? Ou plasticidade verbal vinculada à cadência melódica. Pause o vídeo aí, né? Tentem fazer aí, vamos ver se vocês vão acertar. Interessante o poema, né? Muito bonito. Então tá, tentem fazer aí, vamos ver se vocês também vão acertar, galerinha. Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram, né? Por quê? Plasticidade verbal, né? Vinculada à cadência melódica. Por quê, gente? Olha só. O poema, se a gente for analisar, né? O que o poema descreve aí pra gente, né? Na verdade, aqui, a plasticidade, aqui no caso, né, em relação ao poema, né, que ele descreve, o que seria aqui no caso a plasticidade verbal? O que é plasticidade aqui? No caso, plasticidade, né, a qualidade das matérias que podem ser moldadas, né, a capacidade do sujeito para se adaptar às condições ambientais. Então, sim, né, o poema, ele traz, né, esse poema aí, descrito pelo Raul Pompeia, ele descreve para a gente essa maneira de se adaptar às condições aqui no caso, em relação ao inverno, né? Até mesmo com o ambiente, para transformar em uma poesia. Olha que bonito, que interessante, né? Quando ele descreve inverno, tristes nevoeiros, né? Aí você poderia confundir por que não são as outras, né? Aqui no caso, por que é a plasticidade verbal? A maneira de adaptar ao ambiente verbalmente, né? Através da linguagem, da maneira que o poema é descrito, né? E vinculado a uma cadência melódica. Por quê? O próprio texto, né, da canção, o próprio título traz pra gente aqui no caso, se a gente for olhar aqui no finalzinho, por isso é importante também olhar a descrição, né, embaixo aqui, o título dele é Canções sem Metro, então traz também um associamento com melodias, com canção, né, então por isso também tem aí no caso, vinculado também a cadência melódica, pelo próprio título do poema, né? Canções sem metro. Então, ele descreve isso pra gente. O porquê que não são as outras, olha só. Impressão no sentido dos vocabulários.
sim, eles são interessantes, mas não é somente isso que ele vem trazer pra gente, não é só imprecisão, desculpa, né? Aqui no caso é imprecisão, não é impressão, eu fiz uma confusão aqui, mas é impressão, imprecisão, né? Imprecisão. Aqui no caso, ele está sendo impreciso? Não, né? Ele está se descrevendo, né? Da maneira que, né, o poema aí, o autor do poema quer descrever. Então, não tem uma imprecisão, né, em relação a isso. Então, no caso, gente, voltando aqui, não tem uma imprecisão, beleza? Dramaticidade, você poderia confundir também pelo fato do poema ser, né, ele traz algo dramático, né, como elemento expressivo, mas não é somente isso. Tem a ligação da plasticidade também, né, verbal, adaptação ao ambiente, né, ao uso de inverno, né, na expressão dele, né, tristes nevoeiros, né, no caso ele coloca aqui descampados de gelo, aqui no caso treva boreal. Então, apesar do poema, né, trazer aí algo dramático, melancólico, né, não é somente isso, não é somente a dramaticidade que está como elemento expressivo. Por isso que não é a bem. Então, tomem cuidado, né? Você poderia confundir pelo tom que o poema descreve, né? Mas não é somente isso, é a maneira de se adaptar, né? A plasticidade verbal realmente aí, que ele é o jogo de palavras, né? Bem interessante, que ele vem trazer as adaptações aí, né? O jogo de palavras aqui no caso com os verbos, né? Então tomem cuidado, olha só. Porque que não são as outras, né? C. Subjetividade em oposição à verossimilhança. No caso, não é oposição, ele traz verdade, né, no poema. Então, não tem aí uma oposição, né? O poema, ele traz, né, ele traz subjetividade, sim, mas não oposição. Ele traz clareza, né? É uma comparação mesmo. Então, não é oposição à verossimilhança. Por isso, não pode ser a C também. E a devalorização da imagem com efeito persuasivo? Também não, né? Ele traz uma imagem de ambiente, mas não é com sentido persuasivo aí. Não, simplesmente ele descreve aí, né, essas características, aqui no caso, né, sobre inverno, né, exatamente sobre... Bom, galerinha, voltando aqui, houve um probleminha aqui, mas voltando. Não é com efeito persuasivo, não, simplesmente é um tom poético que ele vem trazer aí, uma adaptação aí a essa plasticidade verbal, né, ao ambiente, né, bem interessante, e tem essa cadência aí melódica também, por exatamente no próprio título do poema, né, ele descrever isso, né, que são canções sem metrô, se vocês forem analisar o título que tá embaixo, né, não tá no começo, mas aí no finalzinho aí, ó, se vocês forem analisar aqui, ó, no rodapé aqui embaixo, né, tem o título da poesia, né, do poema aqui no caso, tem o título dele, então ele vem trazer isso, né, essa plasticidade verbal, essa maneira, né, muito bonita também, né, de se adaptar, olha só, ao inverno, né, como ele traz aqui as características, quando ele traz aqui também legiões de lobos, planícies, miragem, né, então ele traz muito essa questão também do ambiente, né, olha só, nevoeiros, boreal, né, descampados pelo gelo. Então ele traz aí essa maneira de poder, essa plasticidade verbal aí, nessa maneira de adaptar com os verbos, que torna o poema também muito interessante e muito bonito, né? Então por isso que a letra E, beleza? Então cuidado para não confundirem aí as alternativas, para você não ficar aí na dúvida. Beleza? Então, tomem muito cuidado aqui. Vai trazer, sim, essa adaptação, essa plasticidade verbal mesmo, tá bom? Bom, espero ter ajudado vocês aí. Vejo vocês nas próximas questões de linguagens, né? Muito interessante, né? Esse poema aí, né? De inverno. Vejo vocês aí, então, nas próximas questões de linguagens. Não deixem de curtir, se inscrever no canal que vai estar ajudando bastante. E é isso, galerinha. Bons estudos aí. Até a próxima.